Você tem livre-arbítrio? É muito interessante essa questão. E as confissões históricas sempre falaram sobre. Elas não negam o livre-arbítrio do homem, mas elas definem muito bem do que se trata esse livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio não está em fazer as coisas conforme você quer, porque seu querer está completamente dominado. Talvez você ainda não tenha percebido, mas seu querer está aprisionado. Aprisionado porque tudo que você quer é mal. Tudo que você quer é ruim. E quando aparentemente algo bom, é bom pelas razões completamente equivocadas. Os seus desejos, os seus sentimentos, o homem manifesta toda a sua natureza. Por isso que o livre-arbítrio, que muitos arrogam ter, eles não conseguem manifestá-los. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este sim eu acabo cometendo. O homem é livre para fazer o que quer, mas segundo a sua natureza. E a natureza do homem é completamente caída, depravada, desejando sempre aquilo que é completamente contrário à vontade de Deus. Somente a graça operando dentro desses corações para restaurar o homem, de maneira que ele possa desejar aquilo que é bom. Não apenas mudando de tal forma, mediante essa graça redentora e transformadora, a natureza humana, mas sim conduzindo o homem a viver aquilo que ele jamais poderia viver sozinho. A mesma graça que retira o homem dessa condição de completamente morto é a que faz também o homem permanecer vivo. O homem jamais poderá voltar à sua qualidade de um homem morto, porque a graça há de sustentá-lo. Ainda que um homem regenerado tenha as suas faculdades não em sua totalidade restabelecida, falhe, ele permanecerá fiel, porque aquele que o chamou há de sustentá-lo. Isso não diz respeito ao objeto da graça, mas sim aquele que é doador dessa graça. Essa graça que é muito incompreendida. O homem arroga a si sempre essa livre capacidade, o seu livre-arbítrio de fazer as coisas conforme a sua boa vontade, mas ele não nota que ele é livre completamente apenas para pecar. Ele não é livre para fazer aquilo que é bom, porque todos os atos deles estão completamente contaminados. Que você possa compreender acerca dessa questão que muitos abordam. Tanto que, historicamente, fruto de uma série de questões, de debates, começaram a abordar acerca da livre agência, negando de tal forma o livre-arbítrio. Por quê? Porque dentro da questão popular, todo homem fala acerca desse livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Mas a questão não é mudar o termo, mas definir o termo do qual é utilizado. O livre-arbítrio deve ser olhado à luz das Sagradas Escrituras. Então o homem é livre sim, mas para fazer aquilo que a sua natureza sabe fazer de melhor. E o que a sua natureza sabe fazer de melhor é pecar. De forma alguma ele faz o bem. Então o homem é livre para pecar. Ele tem um livre-arbítrio para pecar. Ele peca por conta das suas próprias vontades. Somente Deus operando nesse coração, transformando esse coração de pedra em um coração de carne, para que os seus desejos possam ser inclinados àquilo que Deus estabeleceu e podendo dessa forma desejar aquilo que é bom, restabelecendo o padrão mais perto do original, onde ele só vai atingir essa maturidade perfeita na eternidade. Enquanto há vida, haverá luta, mas saiba que essa luta foi vencida por aquele que agora removeu o que te afastava de Deus. Essa é a questão primordial que deve ser tratada dentro das Sagradas Escrituras. Ela tudo aponta para isso. As confissões trataram isso de maneira muito bela. Essa confissão de fé de Guanabara que nós estamos estudando,
neste artigo de número 10, retrata isso de maneira muito objetiva e muito clara. No mundo que gritava que o homem poderia ir até Deus sozinho. O homem não pode ir até Deus sozinho. Deus vem até você. Se você só parar para pensar na história de salvação, não é o homem que foi até Deus, é Deus que envia seu Filho para habitar em carne humana, para buscar um homem que estava completamente perdido. Ele não simplesmente fala, estou aqui, se você quiser vir até a mim, venha. Ele vem até nós, nos toca, nos transforma e nos faz, de fato, filhos de Deus. Não por conta do que fazemos, das nossas capacidades, mas por conta da sua inexplicável graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua capacidade de fazer tudo novo, de gerar tudo a partir do nada. Nós não temos nada para oferecer e Ele nos entregou tudo que lhe era mais precioso. Que você possa refletir acerca disso. Então vamos à leitura do texto da Confissão de Fé de Guanabara que nós estamos abordando. A Confissão de Fé de Guanabara, que foi escrita em 1558, que estava ali esses homens vivendo o seu iminente martírio, que sabiam que o que eles escreveriam seriam as suas próprias as palavras de condenação, as palavras que, por mais que fossem verdades, seriam utilizadas para a condenação, porque o mundo não aceita o homem completamente depravado, morto em seus delitos e pecados. O homem continua a gritar que o homem é livre. Já naquele tempo eles gritavam e matavam aqueles que pensavam o contrário. Hoje, ainda que nosso país não matem quem pensa que o homem não consegue ir até Deus, ainda assim eles gritam como se as vozes que gritam que o livre-arbítrio do homem é completamente inclinado para o mal sejam silenciadas. Eles não mudam a situação do homem, porque assim as Sagradas Escrituras dizem. Vamos para esse texto que é de fundamental importância para a nossa vida prática, para essa realidade. Agora você vai poder entender porque você quer fazer alguma coisa, mas você não consegue. Você não consegue porque ainda não ocorreu a verdadeira regeneração. Galego, você está falando que eu não nasci de novo? Muito provavelmente, se você vive no pecado e se delicia no pecado, você não nasceu de novo. Você talvez tenha conhecido uma religião, mas não conheceu a Cristo. Conhecer a Cristo está num íntimo relacionamento. Galego, o que eu faço? Você não pode fazer nada, mas você deve a todo instante clamar, sabendo que este Espírito há de operar no seu coração. Galego, eu não posso fazer nada. Resistir não vai adiantar eu te falar, porque você todos os dias tenta resistir a isso. Agora clame ao Senhor, porque tenha certeza que todos aqueles que clamaram verdadeiramente de toda a sua alma e de todo o seu coração foram ouvidos por Deus. No céu, na eternidade, nós não conheceremos ninguém que está ali por conta da sua própria força. No céu só haverão pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, que Deus, mediante o seu poder soberano, o retirou das trevas. Esses homens que habitaram o céu foram homens que clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. E eles clamaram ao Senhor por conta de terem nascido de Deus e buscarem o próprio Pai. Tal qual um homem que nasce e é abandonado, ele busca a sua família. O que nós mais vemos são órfãos buscando seus pais, conhecerem seus pais, porque senão ficarão com um vazio eterno. E o que é o que acontece com aqueles que habitam o céu. Eles crescem num mundo perdido, aparentemente órfãos, buscando aquele que o criou, e um dia eles são encontrados. Eles são encontrados por Deus. Observe que não é você que encontra Deus, é Deus que te encontra. Ainda que eles saibam onde você está, o perdido é você e não ele. Os olhos deles estão sobre vocês e ele há de percorrer toda a humanidade, todo o cosmos para alcançá-lo. Ainda que você esteja restrito a um planeta, ele vai te buscar nos lugares mais obscuros e mediante a sua maravilhosa graça ele há de te transformar. Então no céu não haverá ninguém que não tenha clamado ao Senhor.
E no inferno também não haverá uma pessoa que tenha clamado ao Senhor de toda a sua alma e de todo o seu coração. Haverá sim aqueles que professaram uma falsa fé, aqueles que confiaram nas suas próprias forças, que clamaram apenas por uma salvação do qual eles buscavam apenas o seu próprio deleite. Eles não almejavam conhecer este Deus soberano, esse Deus que não é somente Salvador, mas também Senhor. Que nós possamos compreender todas essas questões. Vamos à definição do texto. O artigo de número 10 diz da seguinte forma: Quanto ao livre-arbítrio, cremos que se o primeiro homem, criado à imagem de Deus, teve liberdade e vontade, tanto para o bem como para o mal, só ele conheceu o que era livre-arbítrio. Olha que interessante. Olha que interessante. Já fala que somente Adão e Eva teve livre-arbítrio. Por quê? O livre-arbítrio está completamente atrelado a uma vontade do qual ela não é inclinada para nenhum lado, nem para o bem, nem para o mal. O único que possuía livre-arbítrio completo era Adão, tal qual a sua mulher foi feita da sua costela. Os únicos seres que possuem esse livre-arbítrio, podendo decidir entre o bem e o mal, foram esses dois seres. Por quê? Porque eles não estavam contaminados pelo mal. Ele vai explicar aqui, talvez de uma maneira mais objetiva, mas a questão é, pense que após a queda, foi removido essa questão do homem desejar o bem. O homem nasce morto em seus delitos e pecados, porque quando ele peca, ele já manifesta a sua rebelião, e toda a descendência, todos os seres posteriores, Adão e Eva, já nasceram contaminados pelo pecado. Um bebê já nasce contaminado pelo pecado, ele já nasce um pecador, que necessita de um redentor. Essa é a questão do qual muitos se equivocam e tropeçam, tá? Então, esses bebês que vocês olham lindos, nascem pecadores e necessitarão de uma redenção, de um redentor. E o redentor é Cristo Jesus, tal qual nós abordamos em todas as confissões, inclusive ontem, falando dessa necessidade de regeneração que só pode ser operada pelo Espírito Santo, mediante o agir soberano de Deus. Estão entendendo? Coloquem aí, se tiverem dúvidas, qualquer coisa, escrevam. Então vamos continuar. Ora, ele nem apenas guardou este dom de Deus, assim como dele foi privado por seu pecado, e todos os que descendem dele, de sorte que nenhuma da semente de Adão tem uma centelha de bem. Uma centelha, não há resquícios de bem no homem. O homem completamente morto, seus delitos e pecados, em forma natural, ele não é capaz de fazer o bem. Então, o seu livre-arbítrio agora é completamente tomado pelo mal. Ele só pode desejar aquilo que é ruim. Pense que a grande maioria não acredita dessa forma. Essa forma é somente aqueles que creem nas Sagradas Escrituras como palavra soberana. Outros, eles misturam a autoridade das Sagradas Escrituras com a capacidade do ser humano de tomar decisões livres. O homem não é livre. O homem livre só sabe pecar. O homem não é livre para decidir por Deus. O homem é escravo, escravo deste mundo, escravo do pecado. Então, esse livre-arbítrio do homem, quando nós abordamos ainda esse tema de livre-arbítrio, nós falamos que o homem tem um livre-arbítrio para agir conforme a sua natureza. Isso é a natureza completamente pecadora. Melhor do que ficar explicando que o homem não é livre e que ele possui uma livre agência, que ele toma decisões. Perfeito, o homem toma decisões, daí é algo aparentemente claro para todos os seres, mas ele não consegue compreender as razões de tomar as decisões que toma. E isso é apontado para a sua natureza espiritual, essa natureza caída. Essa questão é bem importante, tá? Essa questão é bem importante, porque se não há
uma natureza humana completamente caída, não há de se falar de um Redentor. Se o homem é bom, podendo decidir por Deus, fazer aquilo que é bom, decidir por si mesmo, sem ajuda, não há por que falarmos de restauração por intermédio de Cristo Jesus. O alicerce do cristianismo, o alicerce da nossa fé está firmado num homem completamente morto em seus delitos e pecados, completamente depravado, de forma que ele é livre para decidir conforme a sua própria natureza, e a sua natureza jamais optará por Deus. Continua dizendo: por esta causa, diz São Paulo, o homem natural não entende as coisas que são de Deus. E Oséias clama aos filhos de Israel. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Hoje também nós vamos abordar acerca do 28º livro das Sagradas Escrituras, o livro de Oséias, do qual também é mencionado aqui nessa questão do livre-arbítrio. Vamos continuando e no tempo pertinente abordarei essa questão de Oséias de uma forma um pouco mais abrangente. E Oséias clama aos filhos de Israel: tua perdição é de ti, ó Israel. Ora, isso entendemos do homem que não é regenerado pelo Santo Espírito. A perdição emana do homem e não de Deus. A perdição não emana de um Deus soberano. Deus é eternamente bom. O homem pecou por si mesmo, permanece caído por si mesmo. Somente o Espírito de Deus para trazer o homem das trevas para a luz, mediante o seu beneplácito, mediante o seu justo querer, não por conta de algo inerente ao ser humano, mas sim inerente a si mesmo, o seu imensurável amor, a questão de fazer um povo para si, mediante uma massa completamente informe, uma massa completamente vazia, ele escolhe trazê-los e formá-los um seu corpo que é constituído de pessoas imperfeitas, mas aperfeiçoadas nele. Essa questão é uma questão central do Evangelho. Continua dizendo no outro parágrafo: quanto ao homem cristão, batizado no sangue de Jesus Cristo, o qual caminha em novidade de vida, nosso Senhor Jesus Cristo restitui nele o livre arbítrio. Observe que ele fala da restituição daquilo que havia se perdido. Ele já aborda aqui o homem transformado, o homem cristão, batizado no sangue de Jesus Cristo. Observe que ele não está falando de um batismo mediante uma simbologia de uma água, ele está falando da imersão do homem neste amor de Cristo. O homem completamente preso àquele que o fez novo. Então, um homem que, quando Cristo morre na cruz do Calvário, seu sangue é derramado, agora é efetivamente realizado a salvação de todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem de toda a sua alma e todo o seu coração são aqueles que confessam Cristo e vivem agora livres do poder do pecado. O pecado não é mais senhor das suas vidas, e esse abismo que separava o homem de Deus agora é removido. Agora o homem tem a capacidade de tomar decisões que antes não tomava. E essas decisões não trazem uma autoridade ao homem como um homem completamente capaz, mas exaltam aquele que removeu a barreira que antes nos aprisionava e fazia com que apenas decidíssemos de maneira completamente equivocada e errada. E essa decisão, lembre-se que não é completamente livre, porque ela parte do pressuposto de que Deus opera neste coração. Ele move um homem que antes estava morto e agora com vida ele tem capacidade de fazer aquilo que agrada o nome de Deus. Vamos continuar. Eu vou ler mais uma vez esse texto. Quanto ao homem cristão, batizado no sangue de Jesus Cristo, o qual caminha em novidade de vida, nosso Senhor Jesus Cristo restitui nele o livre-arbítrio e reforma a vontade para todas as boas obras. Não, todavia, em perfeição, porque a execução da boa vontade não está em seu poder, mas vem de Deus. Olha que interessante.
Não fala de um homem agora autônomo. O homem não é autônomo. Pense que você não é completamente livre. Fica sem respirar 3 minutos. Uma grande quantidade de seres não conseguirão. Existem ainda as exceções, mas vamos por aí 1 hora sem respirar. Você fica 1 hora sem comer, você fica 1 hora sem tomar água, mas você não fica 1 hora sem respirar. Você morrerá. Por quê? Porque você é dependente. Sua carne é completamente dependente deste ser que mantém em vida todas as carnes. Se Deus quisesse extirpar o oxigênio, pronto, todos nós morreríamos. Fica sem dormir 5 dias, sem dormir nada. Você não consegue, seu corpo também se tornará completamente debilitado. Fica sem se alimentar. Você vai conseguir durante um tempo, mas naturalmente você precisa se alimentar. Você observe que você não é livre. Você tem todas os seus desejos estão completamente presos a você. Você é livre para querer o que quer. Você é livre para querer o que você quer. Mas você não é livre para querer o que você quer. Olha que interessante isso. Pense muito bem a respeito disso. Você, quando vai ver, você está desejando algo por conta já dessa sua natureza. Se ela não foi completamente restaurada, você sempre desejará aquilo que é ruim. Ele aborda essa questão não fazendo o homem como o autor principal da sua vida, mas sim manifestando um homem completamente dependente de Deus, onde ele é reformado, mas não feito completamente livre e autônomo e independente. Ele manifesta, por intermédio dessa singela frase mais completamente profunda, porque a execução de boa vontade não está em seu poder, mas vem de Deus, como amplamente este santo apóstolo declara no 7º capítulo aos Romanos, dizendo: tenho querer, mas em mim não acho o realizar. Que também está aquela frase que eu utilizei na introdução, onde fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, este sim eu acabo cometendo. Continua dizendo: o homem predestinado para a vida eterna, embora peque por fragilidade humana, todavia não pode cair em impenitência. Ele aqui aborda acerca da questão da predestinação. Lembre-se que esses textos não são feitos de maneira mais abrangente como as outras confissões, porque aqui foi redigida em uma questão de horas. Você vai ver a confissão de fé, a confissão belga, a confissão de Westminster possuem uma construção bem mais abrangente. A confissão de fé de Westminster foi redigida por mais de 100 pessoas, demorou um tempo enorme, anos para a sua redação. A confissão de fé belga, escrita por Guido de Bresse, também demorou muito tempo, um homem muito erudito escrevendo acerca de todos os detalhes. Aqui esses homens estavam nos seus últimos momentos de vida, retratando aquilo que seria primordial e que posteriormente também seria mais detalhado. Pense que essa foi escrita antes dessas outras confissões, a qual eu mencionei, a confissão de fé belga, que foi escrita em 1561. Depois nós temos outras confissões, a confissão helvética, que foi escrita posterior também, em 1566, que ela é promulgada. Depois a confissão de fé de Westminster é 1619. 1619? Não, 1619 é o Sínodo de Dort. 1646, salvo engano, tá? Salvo engano. Mas passaram-se alguns tempos. Esses homens estavam fazendo algo que se tornaria primordial. Pense que todos nós deveremos seguir o que as Sagradas Escrituras dizem, mas essas confissões elas visam resguardar e colocar
colocar definições precisas para apontarmos para aquilo que nós cremos. Preste muita atenção quanto a isso. Se você congrega em algum lugar, pergunte qual confissão de fé nós seguimos. Você vai ver que a maioria vai falar que é apenas a Bíblia. Eu sigo a Bíblia, mas beleza. Então o que você entende acerca desses pontos? O que você entende acerca da Trindade? O que você entende acerca do livre-arbítrio? O que você entende acerca da ceia, do batismo? Esses pontos são fundamentais para que vocês possam andar em unidade. Essa diversidade de pensamentos que existe é fruto de uma natureza humana completamente caída, que é completamente insubmissa à palavra de Deus. Nós cremos que essas confissões não criam autoridade em si mesmas, mas elas possuem a autoridade que vem das Sagradas Escrituras, por estarem completamente de acordo com aquilo que as Sagradas Escrituras nos apontam. Então nós não criamos nossas novas confissões, mas nós utilizamos aquelas que foram utilizadas por esses homens que estavam ali também tomados por um cenário completamente desastroso, mas ainda assim aprove Deus utilizá-los para redigir de maneira não inspirada, mas completamente submissa a essa palavra. Pense que a única regra de fé e prática que nós confissionais temos é as Sagradas Escrituras, mas nós ainda utilizamos essas confissões para deixarmos de maneira mais clara o que nós cremos. Da mesma forma que nós recitamos os credos e confessamos esses credos, de maneira que nós cremos que eles apontam para as Sagradas Escrituras. O credo apostólico, o credo niceno, diversos credos, do quais eles apontam aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Então prestem muita atenção quanto a essas questões, tá? Porque nós vivemos em uma era, em uma geração de completo engano, onde o homem é seduzido por palavras bonitas, por palavras que o atraem, mas não enxergam que eles estão completamente sendo seduzidos por este mundo, que, lógico, o mundo irá atraí-lo, de maneira do qual eles sequer perceberão que eles estão presos a essa natureza completamente maligna. Vamos continuar então essa questão da predestinação, que ele fala do homem predestinado para a vida eterna, embora peque por fragilidade humana, não pode cair. Quando ele aborda essa questão da predestinação, ele está falando de homens que foram eleitos desde antes da fundação do mundo, do qual Deus, mediante a sua morte expiatória na cruz do Calvário, haveria de completar essa grande obra. A grande obra não foi concretizada apenas na cruz do Calvário, porque Deus já havia planejado antes da fundação do mundo, e quando Deus planeja, já é como se tivesse executado. Então, os homens do quais são predestinados para a vida são aqueles do quais já nasceram mortos em seus delitos e pecados, e Deus, mediante a sua graça, a sua misericórdia, os resgata mediante o sacrifício da cruz do Calvário. Embora às vezes as pessoas não consigam compreender isso, porque eles imaginam essa questão desse livre-arbítrio, nós vemos de maneira muito clara nas Sagradas Escrituras apontando de um povo eleito por Deus desde antes da fundação do mundo, porque sabia que o homem em si mesmo não poderia ir até Deus. Então ele vem até o homem e o resgata do que lhe aprisionava. Ele fala que esse resgate é eficaz, é eficiente, de maneira que nada poderá afastar deste amor de Deus. Então saiba que se você de fato morreu para si mesmo, não há nada que hate de te afastar deste amor. Ainda que você se encontre caído, você não ficará nesse estado, porque Ele há de resgatá-lo, de levantá-lo e purificá-lo, de limpá-lo, de mais uma vez fazer aquilo que você não conseguiu e nunca conseguirá fazer sozinho. Deus há de cuidar daqueles que são seus filhos. Mas em dado momento você se deparará com essa certeza e você verá deste amor que é impossível resistir. Que Deus opere no seu coração, que você tenha plena consciência do que se trata. Essa questão de extrema importância para a nossa fé. Continua e termina dessa forma. A este propósito, São João diz que ele não peca porque é eleição.
permanece nele. Então, não se esqueçam que o homem há de permanecer sempre preso às suas características, da sua natureza completamente depravada, mas Deus, mediante seu beneplácito, a sua livre vontade, há de transformar milhares e incontáveis de corações para que possam manifestar a sua glória. Você não vive para si mesmo, você vive para a honra e glória de Deus, se assim você foi chamado a viver. Senão, continuará morto em seus delitos e pecados, fazendo tudo apenas para a sua própria glória. Essa é a questão do livre-arbítrio, embora eu não tenha abordado de maneira exaustiva. Eu expliquei, na medida da minha capacidade, aquilo que julgo ser pertinente para que vocês compreendam. Agora vamos falar sobre o livro de Oséias. Vocês já leram o livro de Oséias? Oséias, que agora é o primeiro livro desses chamados profetas menores, do quais são 12 no total, e ele está aqui como o primeiro dessa lista. Ele falava a Israel. Quando você entende Israel, você olha Israel apenas como um estado, não se trata disso. Israel, quando nós abordamos essa questão de falava a Israel, ele estava falando das tribos de Israel. As tribos de Israel não eram em sua totalidade dessa forma. Todo o povo de Deus, ele está falando a um público restrito, as 10 tribos de Israel, sabendo que foi dividido em reino do norte e reino do sul, posterior a Salomão, a morte de Salomão, reino dividido, Israel vai para um lado e depois Judá vai para o outro, estabelecendo dessa forma reino do norte, reino do sul. Reino do sul, do qual é conhecido como Judá, e reino do norte como Israel. Então, dessa forma, esse texto foi escrito direcionado a Israel. Temos 2 textos que são escritos destinados a Israel, de Amós e Oséias. E Oséias tem as suas peculiaridades. Dentro desses livros de profetas menores, eles vão retratar todo este período, um período aproximadamente de 400 anos, tá? Esses profetas tiveram essa preponderância, esse constante falar. Tente pensar em uma linha cronológica que vai ficar muito mais fácil de vocês compreenderem. Pense nesses impérios, que ocorreram. Lembre-se, aproximadamente de 1080 a 620 vai ter um império assírio, a preponderância deste grupo assírio, vai ter a deportação, o exílio do cativeiro assírio, o exílio de Israel, neste cativeiro assírio, onde eles são completamente deportados do seu lugar. E daí vai derivar uma série de coisas. Samaria, sabe acerca dos samaritanos, tudo é derivado dessas questões que aconteceram lá no passado. E muitos não conhecem, então tão pouco sabem do que se trata. Eles apenas leem de maneira superficial e imaginam que isso daí é o suficiente. Pense que a Bíblia nunca será objeto de um estudo exaustivo ou integral, você compreendendo a Bíblia de maneira integral, mas não é porque eu não compreendo de maneira integral que eu não deveria compreender. Todo cristão deve ler as Sagradas Escrituras, não apenas versos espaçados, mas ter este conhecimento. Porque isso foi estabelecido por Deus e nós deveremos ter reverência. Quando nós nos deparamos com o que diz aqui as Sagradas Escrituras, buscamos compreender isso, nós não estamos fazendo uma arrogância intelectual e arrotando intelectualidade, nós estamos aqui falando acerca da história do nosso Redentor, do nosso Salvador. Da mesma coisa que você olha uma pessoa falando do seu Pai, de maneira que seus olhos brilham, nós deveríamos olhar para todos aqueles que estão se dedicando ao conhecimento das Sagradas Escrituras como aqueles que amam a Deus. E eu faço isso não por conta de ser melhor que alguém, você também não deve fazer isso por ser melhor que alguém, mas por muito amar o seu Pai. E esse amor que também não é fruto de mim mesmo, mas fruto daquilo que Ele tem feito no nosso coração. Então pense que
quanto mais você lê, mais você poderá enxergar este amor, que é tão bem retratado em Oséias, que nós vamos abordar agora, esse amor fiel de Deus diante da infidelidade de um povo, um amor do qual manifesta um homem que continua sempre infiel e Deus permanece sendo fiel. Porque é um homem que manifesta completamente infiel. Observe que nós somos esse povo infiel. Embora ele tenha falado de Israel em si, é uma advertência para toda essa realidade do ser humano. Ele retrata ali, por intermédio do seu casamento, essa infidelidade. Pensa que Deus pede para que Oséias case com uma prostituta. Isso é chocante para o mundo. Imagina por quê? Imagina como você vai se casar com uma meretriz. Ele fala para Oséias casar com uma meretriz, de maneira do qual representaria Deus e a igreja. Deus escolhendo salvar um homem e um ser adúltero. Ele aponta para isso. Então, se você tiver curiosidade, assista um filme. Pense, ele não é inspirado por Deus, tá? É um filme. Mas retrata muito essa questão de um homem casando-se com uma prostituta e amando-a. É muito belo, tá? Chama Amor de Redenção. Você vai assistir e vai poder ter uma compreensão de uma maneira lúdica acerca desse amor. Claro que é infinitas vezes melhor ler as Sagradas Escrituras para essa compreensão, mas é uma forma de você conseguir ver sob outra ótica essa questão. Então assistam, Amor de Redenção. Não sei se tem alguém aqui que já assistiu esse filme. Esse filme é maravilhoso. Eu já recomendei para vocês algumas vezes, quando nós estávamos falando sobre Oséias na nossa leitura anual. Eu não sei se vocês leram, mas agora, aproveitando que talvez vocês estejam num tempo de descanso, leiam, porque é maravilhoso e tenho certeza que vai fazer muito bem para o seu conhecimento. Então, voltando a essa questão desses impérios, do quais são retratados esses profetas menores também, você vai poder conseguir compreender toda essa jornada. Embora estejamos abordando diretamente o livro de Oséias, como se trata dessa introdução desses profetas menores, é importante você ter essas questões definidas, esses períodos de tempo definidos. Depois você vai ver o Império Babilônico, que vai ali aproximadamente também 620 até 537. E depois o Império Medo-Persa, de 537 a 333. Esses são os impérios que vão ser tratados dentro desses profetas menores. Se vocês verem esse plano de fundos, ficará muito mais fácil de compreensão do que se trata. Então, esse período que Oséias retratou é aproximadamente de 760 a 710. Lembre-se que o cativeiro assírio 722, e você vai ver isso de maneira muito precisa apontado nas Sagradas Escrituras. Ele falou para uma série de reis de Israel. Lembre-se que os reis de Israel eram todos imperfeitos, todos infiéis. Você vai ver sempre reinando mediante uma infidelidade. Lembre-se que o reino de Israel já era completamente infiel. Primeiro que quando ocorre essa divisão, eles já estabelecem eles constituem dois bezerros de ouro para serem adorados. Você vai ver que eles colocaram em suas extremidades territoriais para que este povo não fosse até Jerusalém adorar Deus verdadeiro que estava ali entronizado entre aquela comunidade no templo onde era estabelecido. Então eles criaram seus próprios deuses e assim manifestaram na sua vida. Você vai ver Israel sempre idólatra, criando outros deuses, adorando outros deuses, inclusive queimando seus próprios filhos em adoração a outros deuses. Essa é a história das Sagradas Escrituras, que retratam não um Deus ruim, mas um homem completamente ruim, que se afasta sempre de Deus. Esse é o enredo principal de Oséias, o homem sempre se afastando de Deus, o homem sempre buscando
o seu próprio bem-estar, mas ele nem sequer sabe o que é bem, então ele busca coisas completamente diferentes do que Deus estabelece. Então, como eu bem disse, vai retratar essa questão desse casamento que tenta fazer faz uma analogia perfeita do homem sendo completamente infiel. É muito interessante a leitura deste livro. Você vai ver apontando para essa questão de mesmo o homem sendo infiel, Deus manifesta a sua fidelidade, ele permanece sempre fiel, mesmo o homem sendo infiel. Prova disso é que você pecou ontem, você pecou antes de ontem, você pecou a sua vida inteira, você pecou hoje, e ele ainda assim continua te amando, porque ele não te ama por conta do que você é, mas por conta do que ele é. Observe que quando eu falo pecou, porque nós pecamos sempre em palavras, em ações e omissões, e em pensamentos também. Então nós pecamos das mais variadas formas, E Deus ainda assim não nos fulmina, porque Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos perdoar, Ele escolheu fazer em nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Pense que mesmo sendo infiel, Deus permanece fiel. Que você possa se arrepender, que você possa crer, que você possa olhar para essa graça escandalosa, para essa persistência de Deus em te resgatar e te salvar. Por isso que você não vive completamente caído, você vê esse amor de Deus sempre na sua vida te resgatando, você fazendo as coisas equivocadas e Deus ainda te amando. Este é nosso Deus misericordioso, este é Deus que escolheu salvar o homem de si mesmo. Que você possa compreender essa salvação que é tão bem retratada neste livro de Oséias. A divisão do livro de Oséias, ele é feito da seguinte forma. Do capítulo 1 ao 3 pode ser feito, tá? Não que é feita porque ela não é feita mediante uma obra natural das Sagradas Escrituras, mas isso parte do pressuposto de um homem lendo e colocando ali algumas divisões para ficar um pouco mais compreensível. Você vai ver acerca deste casamento, onde essa divisão é uma divisão pessoal e depois nacional. Essa pessoal, ela vai retratar essa esposa infiel e o marido fiel. No capítulo 1, o casamento, segundo capítulo 2, a infidelidade, capítulo 3, essa restauração. Do capítulo 4 ao capítulo 14, você vai ver essa questão mais nacional, a nação infiel e Deus completamente fiel. Você vai ver do capítulo 4 a 7 essa infidelidade, do 8 ao 10 o castigo e do 11 ao 14 aponta para essa restauração. Então Oséias vai nos convidar a conhecer Deus de modo mais íntimo, vai nos convidar a enxergarmos as coisas de maneira completamente distinta. Ele não vai simplesmente nos convidar, mas vai nos dar novos olhos, nova mentalidade, que nós não sejamos nécios, ignorantes para ignorarmos tamanhas advertências. Observe que Oséias vai revelar Deus com esse coração amoroso, esse coração que sente a dor dos seus filhos rebeldes. Vendo a condição do homem, você vê Jesus chorar, vê o homem vivendo de maneira do qual a morte atacava-os. Jesus chora, vendo seu amigo morto, ainda sabendo que ele ia trazer a vida. É dessa forma que nós deveríamos fazer. Chorar diante do que o mundo oferece, do que nós vemos, pessoas que ainda não conheceram o Senhor, e vivermos de maneira que possamos proclamar essa mensagem que sabemos que é a única coisa que pode trazer vida àqueles que estão mortos. Que mesmo que nós olhemos para essas pessoas e vemos e depararmos com pessoas que são completamente infiéis, nós não nos esqueçamos que nós também somos ou fomos pessoas também infiéis que antes profanávamos contra o nome do Senhor. Que você possa olhar com muito amor para todas as pessoas ao seu redor, sabendo que você não é juiz das suas vidas,
você é aquele que deve proclamar o Evangelho, sabendo que Deus operará nesses corações e há de transformá-los. Olhe para a sua natureza humana, olhe para este Deus que escolheu salvar o homem, olha para esse Deus que efetua o querer e o realizar, que irá operar nesses corações. Que você tenha mais amor no seu coração, que você tenha mais misericórdia, que você tenha mais esperança. Porque você não vai convencer ninguém disso, que você só deve proclamar essa mensagem e creia que o Espírito Santo há de agir. Continue em oração, continue a clamar, mais cedo ou mais tarde Ele haverá de transformar todos aqueles que desde antes da fundação do mundo foram chamados. Mais cedo ou mais tarde, essa palavra irá eficazmente transformar esses homens. Galego, e como você sabe quem são? Eu não sei. Você não sabe, o único que sabe é Deus. Por isso que nós proclamamos a toda criatura, sabendo que Ele há de transformar aqueles que Ele, pelo sua própria vontade, decidiu salvar. Galego, mas então Ele decidiu não salvar algumas pessoas? Observe que essa é uma questão muito, muito importante de se entender. Deus escolheu salvar um número incontável de pessoas, e aqueles outros que estão ali, que são os réprobos, eles decidiram por si mesmos permanecerem nessa rebelião contra Deus. Deus escolheu salvar. Deus escolheu salvar. E por óbvio, você vê que não é o mundo inteiro salvo. Você olha e se depara com tudo que tem acontecido, você vê que existem milhares de filhos das trevas. Você vê que em meio ao joio tem milhares de trigo. Melhor, milhares de trigos em meio ao joio. Ou milhares de joio em meio ao trigo. Aí é uma questão de percepção. Mas que você saiba que há sempre trigo em meio ao joio. Nós devemos olhar para isso. Não olharmos para outras questões. Pense que o homem sempre nega a Deus, mas Deus sempre estará disposto a transformar aqueles que o clamam. Que você possa clamar hoje por Ele, que você possa pedir misericórdia, que você possa enxergar que Deus escolheu salvar. Que mesmo um homem infiel, Deus continuará sendo fiel. Que Deus opere no seu coração, que Deus opere no meu coração, que você tenha uma excelente sexta-feira, que você possa viver para a honra e glória do Senhor. Espero que essas palavras possam penetrar o seu coração mediante o agir soberano de Deus, de te conduzir a uma vida que Ele seja glorificado. Estamos aqui todos os dias, 5h59, se não 5h59, é a sua obrigação já estar aqui também, orando, clamando ao Senhor, se preparando, lendo os textos dos quais são mandados de antemão a vocês, alguns minutos antes, para que vocês possam já pensar sobre o assunto e, acima de tudo, clamar ao Senhor, ter um momento de oração, pedir para que Ele não somente transforme a sua vida, mas haja na minha vida, na vida dos seus amigos, dos seus irmãos, na vida do mundo, que você possa ter cada vez mais momentos de intimidade, de oração ao Senhor. Perfeito? Tamo junto. Amanhã nós abordaremos o artigo de número 11 da Confissão de Fé de Guanabara e o próximo livro das Sagradas Escrituras, o livro de número 29 de Joel. Muito interessante também. Espero que vocês tenham uma excelente sexta-feira, que Deus os abençoe. Não se esqueçam de comentar nessa publicação para poder atingir mais pessoas. Coloquem lá qualquer tipo de comentário, pode ser do que você preferir, mas façam isso, porque sabemos que quanto mais comentários, mais pessoas elas atingem. Isso mesmo, Valdomiro está sempre presente aqui, tem a Eliane, o Gandhi, a Silvia, muitas pessoas que mantêm uma presença habitual, a Mônica, a Eliane, a Pamela Tamarindo, muitas pessoas participam dessas conversas constantemente, que você possa estar aqui também todos os dias, que você que chegou agora, porque nossa intenção é simplesmente falar acerca da verdade que emana das Sagradas Escrituras.
Beleza? Se tiverem dúvida acerca desses pontos, podem me chamar que eu mando mais documentos para que vocês possam ler, mais livros, para que vocês possam crescer em graça e em conhecimento. Então estaremos aqui amanhã, mais um dia, para a honra e glória do Senhor, se Ele assim permitir. Beijo, fui, tamo junto.